Olá, eu sou o Rogério, estarei apresentando hoje o programa Empreender S.A. Tenho a satisfação de receber hoje Ailton, da Ribsilk. Ailton, seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é sempre nosso de apresentar a história da Ribsilk. Mas antes de falar a história da Ribsilk, eu quero saber certinho a história do Ailton e do Genival, até chegar a empreender o que hoje é a Ribsilk. Bom, o Ailton e o Genivaldo, nós somos irmãos, ele é o mais velho. A vida inteira a gente cresceu juntos, trabalhamos juntos e construímos tudo. Quanto mais velho? Senão ele vai ficar muito bravo com a gente, né? Não, ele é só 1 ano e 1 mês mais velho do que eu. É a mesma coisa. Né? Não é. Então, a idade praticamente nos igualou nas ideias, nos objetivos, né? Na construção de tudo que nós fizemos. E como começou essa história? Onde trabalhou? Qual foi o primeiro emprego de vocês? O Genivaldo, ele começou muito cedo. Ele arrumou um emprego na Fábrica Oeste, ali na Rua Lagoas, aonde nós, sempre estando juntos, ele acabou arrumando um emprego para mim numa gráfica também na Rua Lagoas, número 80, na gráfica do Breda. E ali começou a nossa trajetória de emprego juntos. Eu, uma pessoa muito assim interessada em aprender a gráfica, eu acabei arrumando um outro emprego numa outra gráfica, que foi numa fábrica de envelope. E fui crescendo no meio da gráfica, aonde eu arrumei um outro emprego para aprender mais, que era sempre o meu objetivo, foi na gráfica do Zambonini. Logo em seguida eu trouxe ele também para a gráfica, onde ele trabalhou por um bom tempo junto, né, na administração da gráfica e eu na produção. E um ia puxando o outro. A sequência era sempre essa, né, sempre trabalhando juntos, sempre buscando a parceria, né, nunca ninguém abandonando um ou outro. O Genivaldo logo em seguida prestou um concurso, ele acabou passando num concurso do DR, do Departamento de Estradas e Rodagens, onde ele começou a trabalhar no pedágio aqui de São Simão. E eu continuei na empreitada de gráfica, continuei progredindo na gráfica, aí eu fui para uma outra empresa, no qual hoje ainda não existe, o Estúdio de Criação. Depois fui na Gráfica Passos, da Gráfica Passos eu acabei montando a Ribsilk, eu com o Genivaldo. A Ribsilk na época fazia o quê? Não, nós já com a empreitada, com a intenção de ter alguma coisa, um sonho de criança, de ser um patrão, vamos chamar assim, nós, eu e ele, começamos a estudar o que montar, o que nós fazemos. Nós não tínhamos capital para montar uma gráfica, que era muito dinheiro. Eu comecei a estudar como fazer a serigrafia. Eu fui pesquisar quem fazia a serigrafia, como que era feito a gravação dos quadros, como que era. E eu tive uma conversa com o Zizo da Clicheria Ladeira, na época na Vila Tibério, né? Um abraço se você estiver me ouvindo. Encontrei com ele no shopping recentemente, e nós contamos a história, ele lembrou do caso. Eu pedi para ele me apresentar o que é o silk screen, né, se ele sabia como é que era, porque fazia na época chaveiro, reguinha, né? E ele me trouxe um pedaço de matriz, na época, um pedaço do nylon, e me deu. Eu olhava aquilo e falava, gente, eu estava acostumado com gráfica, né? Como que é feito isso, né? E aí fomos pesquisar, eu fui buscar como fazia aquilo. E aí foi acontecendo. Aí na gráfica que eu trabalhei, na fábrica de envelope do Luiz, mais o Zé Mário, eles vendiam envelope para óticas. E a fábrica de envelope, na época, os vendedores, que era o Zé Mário e mais o Luiz, eles vendiam aquela flanelinha de ótica. De limpar o óculos, né? Exato, aquela quadradinha com o nome da ótica. E nós começamos a fazer aquele trabalho para ele. De final de semana a gente cortava 1.000, 2.000, 3.000 flanelinhas. Isso em casa ainda, né? Isso em casa. De forma amadora, né? De forma bem amadora. O meu pai buscava a flanela em Americana, minha mãe, minha esposa, hoje é minha esposa, na época minha namorada, a esposa do Genivaldo hoje, na época namorada também,
ficava de final de semana cortando aquelas flanelinhas. A família era a produção. Sim, tinha que produzir porque nós tínhamos um objetivo. Nós estávamos pensando na época em casar e nós estávamos comprando os móveis e não queríamos ter dívida. Então vamos comprar os móveis. Quando nós casamos, tanto eu como ele, né? Ele primeiro, depois veio eu. Casamos praticamente no mesmo ano. Você vê que a história de vocês caminha lado a lado. Exatamente, sempre juntos, né? E conseguimos, né? Fabricando essas flanelinhas. Nós tínhamos um objetivo de chegar a 1000 peças por hora, né? E com muito sacrifício nós chegamos até quase 1.500 peças por hora. Mas isso foi uma... Haja família trabalhando, né? Isso foi legal, porque a gente levantava de madrugada para gravar as matrizes, né? Aí era um processo bem, vamos dizer assim, primitivo, né? Na serigrafia, onde a serigrafia quase não tinha ainda recursos. Quando você falava em gravar uma retícula, uma fotocromia, na época não existia jeito, não tinha como. Por quê? Se trabalhava basicamente com filmes de recorte, derretido no thinner, né? Formava uma emulsão bem difícil de trabalhar. Hoje é tudo fotográfico, hoje é tudo muito mais simples. Hoje facilitou demais. Facilitou muito, né? E nós fazíamos isso de final de semana, buscávamos uma qualidade sempre perfeita, íamos comprar tinta de serigrafia em São Paulo, pegava um ônibus, ligava para um tio nosso, por parte do meu pai, tio Lívio, nós vamos para São Paulo, o senhor leva nós? Pegava um ônibus, ele esperava nós na rodoviária, íamos na 25 de março, íamos em todos os lugares que poderia encontrar as tintas e trazia os litrinhos de uma de cada cor. Às vezes nem usava determinada cor, mas empolgado que poderia usar, que poderia fazer, nós comprávamos. Depois eu misturava, fazia as tintas ficar na cor que necessitava e usava tudo. Mas foi uma trajetória interessante, porque a flanelinha trouxe para nós uma plataforma, trouxe para nós uma experiência muito grande com a serigrafia. Aí, um primo nosso, que na época trabalhava num banco estatal, que era o Banerj, o Eduardo, ele nos fez o convite de fabricarmos camisetas. Ailton, eu vou interromper então, chamar um breve intervalo e na volta a gente vai estar falando de quando a Ribsil sai da informalidade e passa para a formalidade. Legal, legal. Joia? Deixa eu fazer um breve intervalo e já voltamos.